meninadas do sexto ano, estou passando por aqui para dizer que deu para dar saudade, tá? Sexto A, sexto B e sexto C. Vamos lá, nós vamos recomeçar as nossas aulas com essa semana aí que está prestes a se iniciar. Na segunda não tem aula de gramática, mas terão outras aulas. Preste atenção no horário que o site do colégio está passando para vocês. Nossas aulas de gramática acontecerão semanalmente às terças e sextas-feiras. Terça-feira agora já tem aula. E olha lá, molecada, pulando da cama mais cedo, hein? 7h10. Todo mundo ligado no WhatsApp para tirar dúvidas comigo. Estaremos conectados via WhatsApp. Cada aluno no seu grupo, na sua sala. Sexto A, sexto B e sexto C. Na sexta-feira, dia 27 de março, o horário vai ser o segundo horário, das 8h50 às 10h30. Estaremos de novo juntos, conectados pelo WhatsApp. E o que nós vamos fazer nesses horários que eu passei para vocês? Nós vamos tirar dúvidas. Dúvidas dos conteúdos que serão continuados. Nós estávamos seguindo na apostila Eleva e nós vamos estar trabalhando agora o capítulo 4. E no capítulo 4 nós vamos trabalhar a letra H. É o que virá em sequência. Por enquanto, um beijão para vocês e até a próxima. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para falar com vocês a respeito de letras e fonemas. É um assunto que nós vimos logo no início do ano. Se vocês pegarem o caderninho de vocês, vocês vão encontrar letra, representação gráfica, escrita dos sons. Que sons? Todos os sons? Não, somente os sons da fala humana. E o som da fala humana recebe um nome chamado fonema. Fonema é o som da fala. E aí, quando pedi para vocês pesquisarem sobre o alfabeto fonético, vocês descobriram que havia uma discrepância, uma diferença entre o número de fonemas e o número de letras. Ou seja, tem muito mais som do que letras para representá-los. Ok? Muito bem. Mas também acontece de uma letrinha ter vários sons, né? Muito bem. O S, por exemplo, o S tem som de Z na palavra mesa, por exemplo. O X com som de Z na palavra exame, exato e assim por diante. Esses conceitos vocês vão encontrar na apostila Eleva, na página 435 do capítulo 4. E é nessa parte que nós vamos retomar o nosso estudo, ok? Dando sequência à questão de letras e fonemas, na página 435, nós vamos estudar especificamente a letra H. A letra H tem algumas particularidades. Por exemplo, o H inicial nas palavras não tem som, como nas palavras que estão aqui: hospital, hóspede e hélice. E aí vocês vão dizer, mas professora, se a letra é representação gráfica do som, para que ter uma letra na palavra que não representa som? E aí tem uma explicação. Esse H permaneceu porque ele veio lá de trás de outras palavras, da mesma palavra ou de outras línguas das quais derivou a língua portuguesa, como por exemplo o latim. No latim nós vamos ter algumas palavras que se escreviam com H. E esse H permaneceu até hoje. Mas não é só do latim. Às vezes tem palavra da língua portuguesa que se originou do grego, do inglês, por exemplo. E aí essas palavras trazem o H e permanecem na língua portuguesa. Então é uma questão de origem ou uma questão etimológica, ok? Muito bem. Então a segunda regrinha que envolve a letra H. O H compondo dígrafo. E aí vocês vão dizer, professora, mas o que é dígrafo? E eu desafio vocês a pesquisarem no caderninho de vocês também lá no início do ano de 2020.
E vocês vão encontrar dígrafo, 2 letras para um só som, um só fonema. Di quer dizer 2, grafos, letras. Muito bem. E aí é o caso da dobradinha, né? Do H junto com o N, ou respectivamente, do N com o H. E nós teremos o NH. Exemplo, palavra ganha, manhã e sonho. E tantas outras palavras formadas por essa dupla, N mais H. Outro caso é o caso da palavra C mais a palavra H, que vai fazer o som de sh. Como, por exemplo, na palavra chá, chapéu e cacho. A terceira dobradinha é da letra H com a letra L, ou respectivamente LH. Exemplos, na palavra folha, filho, julho. Muito bem. Uma terceira particularidade da letra H é o H na grafia do verbo haver. E aí nós já temos aqui um quadrinho para prestar atenção. O A diferente do A, diferente do A. A terceira ocorrência e peculiaridade e diferencial da letra H está aqui, nesse quadrinho. O A do verbo, o A e o A. Então vamos lá. O verbo haver, no sentido de existir, ele fica sempre sem plural em qualquer oração que ele esteja inserido, em que ele apareça. E o que acontece? Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então vamos lá? A, no sentido de existir, nos seguintes exemplos. Há muitos alunos conectados. Mesmo que muitos alunos estejam no plural, o verbo se mantém no singular, desde que o verbo haver no sentido de existir. Essa oração equivaleria a existem muitos alunos conectados. O verbo existir, ele vai para o plural para concordar com muitos alunos. Porém, o verbo haver no sentido de existir fica sempre no singular, na terceira pessoa do singular. Mais um exemplo. Há vídeos que esclarecem o assunto. Verbo haver, no sentido de existir, fica sempre no singular. Essa é uma das ocorrências da letra H. Uma outra ocorrência do H no verbo haver e que pode facilmente ser confundido. Foneticamente, o que nós temos? Nada a ver com nada a ver. O som é o mesmo. Porém, observem a diferença de grafia e de sentido. Vamos lá? Haver sem o H corresponde a ter relação com. Por exemplo, esta história não tem nada a ver comigo. O som é o mesmo, porém, o sentido é bem diferente. Certo? Vamos partir agora com o exemplo do nada a ver com H. O a ver com H tem o mesmo sentido de a receber. Exemplo. O funcionário não tem nada a haver de fundo de garantia. Isso equivaleria a o funcionário não tem nada a receber de fundo de garantia. E aqui a gente encerra essa parte que acaba diferenciando palavras tão iguais na pronúncia, diferentes na escrita e de sentidos diferentes. Mas ainda não terminou o estudo da letra H. Nós temos mais uma ocorrência ainda. Vamos agora a mais uma ocorrência da letra H nas palavras e mais particularmente da letra H no verbo. Vamos lá? A do verbo indicando tempo passado e com o mesmo sentido de fazer. Exemplo. Há várias noites que não durmo.
Observe o seguinte, o verbo haver se mantém inalterado no singular, tá? E ele indica um tempo passado, há várias noites passadas eu não durmo, e ele também pode ser trocado pelo fazer. Observe que o fazer também fica no singular, porque o verbo fazer, assim como o verbo haver indicando o tempo passado, se mantém inalterado na terceira pessoa do singular. Mas essa é mais uma ocorrência do uso da letra H em verbos, ok? E nós vamos encerrar o estudo da letra H com essa questão. Palavra composta onde a palavra inicial ou prefixo, pré-fixo, o que vem antes do fixo, palavra inicial, se une a uma palavra com H. Deve-se empregar o hífen, esse tracinho aqui, entre as duas palavras. Exemplos. Alguns exemplos. Anti-higiênico, anti-herói e sobre-humano. E aqui nós encerramos o assunto, passando para vocês algumas atividades que eu vou colocar no portal Eleva as páginas, os exercícios e vou falar para vocês também. E agora vamos ver se vocês entenderam mesmo. Mas para ter certeza, nós vamos retomar toda essa teoria que eu esquematizei aqui para vocês nesse vídeo, na apostila 1, capítulo 4, páginas 435 até 438. Nessas páginas, vocês vão encontrar a teoria de novo, outros exemplos e exercícios. E na próxima aula, a gente tira dúvidas. Até mais, pessoal!